Olá! Hoje a Sociedade Brasileira de Infectologia liberou um novo boletim informativo respondendo a várias perguntas sobre o novo coronavírus. E como lá no meu Instagram eu tenho recebido diariamente um número muito grande de perguntas sobre esse assunto, eu achei por bem fazer um novo vídeo informativo para vocês ficarem a par do que está acontecendo. Para algumas perguntas, eu tenho certeza que a maioria já sabe a resposta, mas ainda assim eu vou falar sobre isso, ok? Assiste o vídeo até o final que eu vou contar tudo para vocês. Olá, eu sou a Ana Cláudia, médica oftalmologista e criadora de conteúdo digital. Nesse momento, o que eu mais quero é informá-los e ajudá-los a passar por esta crise da melhor maneira possível. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, considere fazer isso agora e ative o sininho para ser avisado toda vez que chegar um vídeo novo por aqui. Lá no meu canal do Instagram, que também é o Caminhando com a Ana, eu estou dando dicas diárias do que fazer para passar o tempo nessa quarentena. Muita gente tem um home office e muita gente não tem como trabalhar de casa e ainda assim está enclausurado e não sabe o que fazer para ocupar seus dias. Então vamos lá falar sobre o coronavírus. Primeira coisa que eu vou falar, que eu acho que a maioria já sabe, é sobre os sintomas do Covid-19. Os sintomas mais comuns são febre, tosse seca, cansaço e dificuldade respiratória. Vejam bem, a tosse com secreção, ela não é típica do coronavírus. Raramente a pessoa vai ter coriza, pode ter alguma queixa de nariz entupido, dor de garganta e mais raramente ainda, diarreia. 81% das pessoas infectadas desenvolvem sintomas leves. 14% desenvolvem sintomas mais severos que vão precisar de internação. E 5% evoluem para casos mais críticos. E a mortalidade ainda está em torno de 3% mais ou menos. Pessoas com maior risco de evoluir para formas graves. Adultos com mais de 60 anos. Pessoas com doenças pré-existentes como hipertensão arterial, diabetes mellitus, doença pulmonar, câncer, transplantados, pessoas que fazem uso de medicamentos imunossupressores. São as pessoas que não têm maior chance de pegar, mas têm chance de evoluir com mais complicações. Uma coisa agora muito importante para você se atentar. Quem deve procurar o hospital? Não é todo mundo que tem algum sintoma que deve procurar o hospital, então vamos lá. Quem tiver uma síndrome gripal, ou seja, sintoma respiratório, principalmente a tosse seca, e febre por mais de 24 horas, ou dificuldade para respirar mesmo sem febre, deve procurar o hospital. A primeira pergunta é se uma pessoa pode ser infectada mais de uma vez pelo novo coronavírus. Ainda não se sabe. É um vírus muito novo e a gente não sabe muito sobre o comportamento dele, mas ainda não tem muitas evidências disso. Como ocorre a transmissão? A transmissão ocorre de pessoa para pessoa pelo ar, por meio de gotículas exaladas pela pessoa doente quando ela fala, pela tosse ou por espirro. Também, se a pessoa doente toca em objetos ou aperta a mão de alguém, de uma pessoa que não está contaminada, e essa pessoa sã leva a mão à boca, ao nariz ou aos olhos, ocorre a transmissão, ocorre a infecção. Como ainda não se sabe o papel da pessoa assintomática, da pessoa que tem a contaminação, mas não manifesta nenhum sintoma, recomenda-se não cumprimentar as pessoas com as mãos. Tá proibido dar as mãos porque isso pode ser uma fonte de infecção, tá? Qual a distância segura entre as pessoas? Uma distância segura é uma distância de no mínimo 1 metro. Porque o vírus é pesado, então se a pessoa tossir ou espirrar, uma distância de 1 a 2 metros, o vírus não chega até você, ele cai no chão. Equipamentos de ar-condicionado oferecem risco para transmissão? Até o momento não tem menor evidência de que isso aconteça, mas deve-se manter regularmente a higienização dos aparelhos. A transmissão pode ocorrer pelas fezes de pessoas infectadas? Existe um risco muito baixo disso acontecer,
mas como ele existe, embora baixo, é um motivo a mais para lavar as mãos regularmente depois de usar o banheiro. Os humanos podem transmitir o coronavírus para animais? Provavelmente não, mas recomenda-se que as pessoas infectadas limitem muito o seu contato com os seus animais de estimação. E os animais de estimação podem transmitir o coronavírus para os seres humanos? Provavelmente não também, mas é importante manter essa restrição de contato para pessoas infectadas. Durante quanto tempo o vírus pode permanecer vivo fora do corpo? Então, ainda não se tem essa resposta, não se sabe com precisão. Existem estudos mostrando que, dependendo da superfície, os vírus podem persistir vivos por horas ou às vezes até dias, mas ainda não tem nada, ainda ninguém bateu o martelo, não tem como saber ainda. Notas de dinheiro podem estar contaminadas com os vírus? Também ainda não pode se afirmar. Mas todo mundo sabe que dinheiro é uma coisa muito suja. Então, depois de pegar o dinheiro, independente de ser coronavírus ou não, devemos higienizar bem as mãos. No verão, o vírus tem menor disseminação? Presume-se que a temperatura ambiente não tem interferência nenhuma, né? A gente já falou que pode ser que diminua a replicação viral, mas a gente ainda não tem evidência. O que a gente sabe é que as doenças respiratórias, elas se disseminam mais no inverno porque as pessoas ficam mais aglomeradas em ambientes fechados. No verão, as pessoas ficam mais em ambientes abertos, por isso que geralmente tem menos contaminação respiratória. Existe tratamento para o Covid-19? Não. Até o momento não tem nada específico e seguro. Estão sendo feitos alguns testes, né? Por exemplo, alguns medicamentos como a hidroxicloroquina e a azitromicina têm sido usada em combinação para o tratamento, mas ainda não tem nada muito conclusivo sobre isso. O tratamento ainda é sintomático, isolamento e, nos casos mais graves, a internação. As pessoas com vírus precisam suspender o medicamento de uso diário? Não. As pessoas devem continuar tomando os seus medicamentos de uso diário normalmente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existe vacina? Ainda não. É um vírus muito novo. Existem estudos para fabricar vacina. E a vacina contra a gripe não deixa imune ao coronavírus. A vacina contra a gripe protege somente contra o influenza. Como prevenir o contato? Evitar o contato próximo com pessoas com infecção respiratória aguda, mesmo se não tiver diagnóstico de Covid. Lavar frequentemente as mãos com água e sabão por um mínimo de 40 segundos. Lavar dedos, unhas, punhos, palma, dorso, às vezes, dependendo, lavar até a região do cotovelo. E secar com toalha de papel sempre que possível. Uso do álcool gel a 70% por 20 segundos, caso as mãos não tenham sujeira visível. Se não encontrar o álcool gel, porque ele está bem escasso, não tem problema. Lave bem as mãos com água e sabão, que é o método mais eficaz de combate ao vírus. Por que é que se indica o álcool gel na concentração de 70% para higienização das mãos? É que nessa concentração já foi definido que essa concentração ela tem ação antimicrobiana, agindo contra bactérias, fungos e vírus, inclusive o coronavírus. As concentrações diferentes do álcool, elas não vão ter o mesmo efeito, e concentrações maiores nas mãos pode causar rachaduras e fissuras que podem aumentar o risco de contágio até por outros agentes. Devo usar máscaras de proteção no dia a dia? Não. Elas deverão ser diariamente usadas apenas por pessoas com sintomas respiratórios, profissionais da área de saúde, cuidadores de idosos e mães que estejam amamentando. Existe algum cuidado especial com roupas de pacientes infectados? Deve-se lavar a roupa com detergente próprio para lavagem, separar as roupas pessoais e as roupas de cama dessas pessoas que estão infectadas. E se nessas roupas não puderem ser lavadas imediatamente, elas devem ser armazenadas em sacos plásticos
até que elas possam ser lavadas. Mas atenção, essas roupas, quando você for armazenar, você tem que higienizar corretamente as suas mãos antes e depois de manipular esses sacos plásticos e mesmo as roupas que estejam contaminadas, certo? E quanto à comida? Não existe até o momento qualquer evidência de transmissão do novo coronavírus pela comida. Mas o ideal é sempre comer em casa, num ambiente seguro, porque você sabe como foi higienizado o prato, os talheres, os copos, né? Que esses sim podem ser meios de transmissão. Eu posso frequentar a casa de parentes e amigos? Se for possível evitar, evite. Assim como evitar reuniões, festas, cultos religiosos, principalmente naqueles locais em que há transmissão comunitária, em que já existe a evidência de transmissão de pessoa para pessoa. Também não se deve visitar uma pessoa doente no hospital, a menos que não haja outro jeito. Quanto menos pessoas se expuserem, melhor. E as gestantes? Até o momento, não há evidência de que as gestantes possam ser um grupo de risco maior e o vírus não é transmitido para o bebê, nem durante a gestação e nem durante o parto. Essa é uma boa notícia para as gestantes. Existe risco de contaminação em atividades ao ar livre? A princípio, não, desde que a pessoa esteja sozinha, respeitando a distância mínima de 1 metro de outras pessoas, levando a sua garrafinha com água ou isotônico e tiver álcool gel, carregar álcool gel para higienizar as mãos. Eu posso fazer exames de rotina? Se não tiver urgência, é melhor adiar. Quais são os cuidados a serem tomados nos condomínios? Os condomínios foram orientados a fechar todas as áreas comuns. Quadra, piscina, academia, qualquer área comum que eles possam ter. Foram orientados também a colocar dispenser de álcool gel nos elevadores e restringir 2 pessoas por vez em cada elevador. E no trabalho, como eu posso fazer para me proteger? Se for possível, trabalhe de casa. Se não for possível, desinfete todas as superfícies e objetos regularmente. Teclado de computador, mouse, telefone, a própria mesa, tudo que for possível. Táxi ou carro de aplicativo, como posso me prevenir? O ideal é rodar sempre com os vidros abertos, higienizar as mãos. Uso de máscara se você estiver com sintomas respiratórios. Eu, Ana Cláudia, se for pegar um táxi ou um aplicativo, eu vou usar máscara porque eu não sei em que condições estará o motorista. Como higienizar seu carro? Usar álcool gel e pano macio para limpar todas as áreas de contato. Volante, câmbio, botões, rádio, porta, buzina. Aspirar os estofados e borrifar uma solução de sabão neutro e água. E depois passar uma escovinha macia para retirar o excesso do sabão. E uma pergunta que muita gente me faz: e transporte público? Transporte público é sempre melhor deixar as janelas abertas, mesmo que o ônibus ou o metrô tenha ar-condicionado. Higienize as mãos antes de entrar no ônibus e imediatamente após sair. E lavar bem as mãos com álcool e sabão, com água e sabão, assim que chegar ao trabalho ou em casa. Dentro dos ônibus ou dos metrôs, jamais coloque as mãos na boca, nariz ou olhos. Não há necessidade do uso de luvas para tocar as superfícies, se você higienizar bem as mãos, e máscara só se você estiver com sintomas respiratórios. Mas, novamente, você não sabe como vão estar as outras pessoas. Então, se você tiver uma máscara, não custa. Está recomendado que se evite sair de casa. É necessário algum cuidado especial com a limpeza? Recomenda-se a utilização dos produtos usuais, dando preferência ao uso de água sanitária para desinfetar as superfícies. Você pode diluir uma parte de água sanitária para 9 partes de água e fazer a limpeza da sua casa. Então, esse foi o boletim informativo da Sociedade Brasileira de Infectologia. Eu já dei alguns pitacos falando das máscaras, né? E eu recomendo aos meus pais, que já têm mais de 70 anos, que sempre que houver a necessidade de sair de casa, que sempre que não for possível adiar,
Ou até mesmo quando eles precisarem buscar algo na portaria do prédio, que o façam de máscara e luvas. E se for sair de casa, até 2 máscaras. E quando eles voltarem para o apartamento, higienizar muito as mãos com álcool gel, água e sabão. A gente não pode, muitas coisas a gente acaba esquecendo de higienizar. Celular é uma coisa que a gente acaba não lembrando muito. Maçaneta, e o frasquinho do álcool gel a gente acaba não lembrando. O álcool gel a gente usa, mas não lembra de limpar o frasquinho. Aqui em casa, quem sai, deixa os sapatos do lado de fora. Nós não estamos entrando de sapato em casa. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Gente, nessa época, com muito cuidado, mas sem pânico, nós vamos atravessar juntos essa crise. Um beijo, até o próximo vídeo e obrigada por caminharem comigo.